Bora! E aí, galera, entrando mais uma vez pro BoraCast, essa nossa terceira temporada, que a gente tá trazendo gente muito especial, com muita história boa pra contar, que eu tenho certeza que vocês vão amar também. É um espaço livre, sem rótulo, sem filtro e sem censura, com certeza, mas com muito respeito. Por aqui a gente só conversa com gente muito interessante e interessada e que vocês precisam conhecer melhor também. Com certeza. Eu sou a Naya Camargo, sou atriz, cantora, apresentadora desse videocast. E hoje a gente tem aqui com a gente um cara muito incrível, que eu me apaixonei por ele. Deixa eu falar! Eu fui no show do Natura musical. Chama Natura Musical aquela casa, né? E aí eu vi aquele homem. Eu falei, não, peraí. O que tá acontecendo comigo? Aconteceu uma catarse. E aí a gente se encontrou na pista, né? Sim, e eu meio que te agarrei, né? Tipo, sim, ela me agarrou. E aí a gente ficou meio amigo e começou a falar. Desde então, estamos tentando se encontrar e acabamos nos encontrando aqui. Sim. Esse é o Rodrigo Mancusi, cantor, compositor, ator e um expoente da cena LGBTQIA+, nacional. Integrante... Chique nada, é você. Integrante do Abacaxepa, que lançou um solo esse ano, que eu fiquei super feliz. Eu fiquei vibrando demais, cara. E ele vem esquentando aqui a cena cultural paulista, brasileira, que é essa mistura de muita coisa que você vai explicar pra gente. É um grande prazer ter você aqui. Me deu um arrepio agora, credo. Ai, obrigado. Obrigado por me receber, tô super feliz de estar aqui. A gente precisava, e a gente precisa... Eu acho que a gente precisa de mais vida juntos, sabia? Com certeza. Eu sinto esse axé com a gente. Com certeza. Eu adorei quando a gente se conheceu e você veio trocar Não, ideia comigo. Eu já fui comigo. agarrando ele, gente. Foi. Sem noção. Foi mesmo. Mas foi muito legal, porque eu recebi... Foi muito generoso, assim, o jeito que você me recebeu aquele dia. Foi num show da Abacaxepa, que é a banda que eu faço parte, na Casa Natura Musical. E foi uma noite muito especial pra mim, porque a gente fez um show com uma banda argentina chamada Ladélio Valdés. E foi a primeira vez que a gente tava fazendo algo assim com uma banda internacional, então foi uma noite que eu tava muito, muito feliz, assim, foi um dos shows mais felizes que eu fiz esse ano, assim. Então foi muito legal que, enfim, tava você tava super... com a Beca, lembra que foi a primeira vez que eu conheci também o... Ah, você tava esse dia? Barreira, pessoalmente. Gente, e esse gato é o Gesheng, meu gato maravilhoso, que ele chama Gesheng, quer dizer caminho de luz. E ele me amou, né? E ele te amou. Ele é demais. Cara, a primeira pergunta que a gente faz aqui no BoraCast é: quem é você? Se descreva com as suas próprias palavras. Como você quiser. Difícil, né? Quase difícil. Uma terapia. Eu acho que por ser quase uma terapia, acho que é uma coisa que eu diria que eu tô descobrindo também. Então, acho que, assim, claro, eu poderia falar algumas poucas palavras, mas seriam meio que rotular demais, sabe? Eu acho que eu, assim como todos nós, sou muito complexo, assim, então acho meio difícil dizer. Acho que eu estou me descobrindo e convido vocês a vir comigo me descobrir junto comigo. Legal. Difícil. Como que foi seu despertar para música, para as artes, que você além de cantor, compositor, é ator? Sim, eu comecei no teatro, na verdade. Com 11 anos, eu entrei num curso livre de teatro. E aí, super assim como hobby, sabe? Assim, uma coisa meio extra escola ali. E aí eu me apaixonei completamente. E eu fazia parte de um grupo de teatro que tinha muita música envolvida, assim. Não chegava a ser um musical, desses que a gente está acostumado a conhecer, mas tinha muita música envolvida. Então eu entrei no teatro e já meio que em paralelo veio a música e a dança também. E aí quando eu tava nessa época de entender o que eu ia fazer, assim, da vida, eu falei, quero ser ator, entrei numa faculdade de teatro. Aonde? No Célia Helena. Ai, que legal. Ali perto, na frente da FAP? Ainda é ali lá? Ali em Itaim. No Itaim Bibi. Deve ser. Quando eu fiz, era lá na frente da FAP. Era Liberdade? Higienópolis. Ah, sim. Não, agora tá ali no Itaim. E aí eu me formei lá, só que no meio da faculdade eu já comecei a entender que o meu lance era a música mesmo.
Porque eu já vinha fazendo, né, por conta do teatro que eu comecei com 11 anos, tem muito a ver com música, eu já comecei a entrar nesse meio também, só que eu não imaginava que isso poderia ser um trampo, sabe? Uhum. E aí quando começaram a me chamar, tipo, primeiros cachês que surgiram, tipo, vem cantar nessa peça, ou vem cantar nesse rolê, nesse bar. Aí eu falei, caramba, a galera tá vendo algo que eu não tô vendo, assim. Aí eu comecei a estudar e me apaixonar cada vez mais. Eu sempre gostei de música, sempre foi uma coisa que eu, Com quantos enfim, anos isso? isso, meus primeiros trabalhos foram com 16 para 17. Uhum. E aí eu comecei a cantar em alguns rolês, assim, tipo, algumas casas de cultura, ou tipo, bares, Ele enfim. vai. Vai morder? É. Deixa ele tá falando assim, não me toca, eu tô aqui Tá no bom. meu lugar. Pode me usar, então, de outras maneiras. Me usa. Mas, enfim, aí eu comecei a cantar, e aí eu comecei a estudar, isso em paralelo com a minha entrada na faculdade de teatro. Aí eu fiz um teste. Né? Corpo. É. E aí eu fiz um teste pra fazer um musical do Oswaldo Montenegro, que chamava Laebia. E aí eu passei, e aí eu falei, tá, caramba, então tá, realmente tem algo aí, né? Assim, vou estudar. E aí eu comecei a estudar música, canto. Como que você começou a estudar canto? Você foi num conservatório? Primeiro eu fui com uma amiga minha, que eu sabia, uma amiga que na verdade eu via muito como mestra, porque ela é mais velha e ela cantava nessa companhia de teatro que eu atuava, e ela dava aula. E aí eu comecei a fazer aula com ela, depois eu fui para um conservatório, fiquei um tempinho. E ela tinha uma técnica mais erudita, mais popular? Mais popular. E aí eu comecei a me apaixonar, inclusive, pela música popular, né, nesse meio tempo, assim. Porque eu já tinha algumas coisas... Eu não tenho uma referência muito forte de música dentro de casa, porque não tem ninguém na minha casa que é músico. E, enfim, eu sempre fui buscar muitas coisas por minha conta, Ai, assim. que bom, gente, viu? Não precisa nascer do lugar que já tá todo mundo na música. Pode vir nesses expoentes. Sempre. Claro, E às vezes vai nem ser é um mais expoente. difícil, né? Algumas coisas, claro, porque você vai ter que correr muito atrás, né? De ter suas pesquisas, de entender. Porque às vezes, se você tem uma escola dentro de casa, é muito fácil, muito mais fácil você, tipo, entender o que você gosta, o que você não gosta, né? Tipo, enfim, eu não tive muito isso. Então eu fui meio que caçando, e aí quando eu fui entendendo, eu fui pesquisando e, enfim. Mas aí no meio da faculdade, né, em paralelo a tudo isso, deu a entender que eu estava gostando de cantar, que eu via isso como uma possibilidade profissional. Eu, na faculdade, conheci a galera do Abacaxepa, que é a minha banda autoral. Na faculdade de teatro? De teatro. Todos nós éramos da mesma sala. Do Célia Helena. Aham. Ai, Foi uma coincidência absurda. Nossa, que saco! Vocês não brigavam, assim? Porque eu brigava tanto na minha faculdade. Não, pelo contrário, sabia? Porque a gente tinha uma turma que a gente se gostava muito. A gente teve uma sorte, na verdade. Porque, né, é difícil, ainda mais pra fazer teatro. Porque teatro é uma coisa muito coletiva. Teatro é muito coletivo, né? É muito vivência, né? Exato, porque a sua turma, né, na faculdade é o seu coletivo de teatro, que você vai montar suas peças, né? Que você vai montar, enfim, os espetáculos. Então, tipo, a gente teve muita sorte. Que a gente se encontrou e a gente percebeu que a gente gostava de música. Por conta da minha experiência, desculpa, eu sou meio narcisista. Não, imagina. Porque realmente é difícil, né? Sim. Tipo, é difícil. Tipo, conviver é difícil, porque a gente não escolhe as pessoas, né, com quem a gente vai lidar ali no dia a dia. Então, tem muito mais probabilidade de dar errado do que de dar certo. Foi uma sorte, assim, realmente do acaso. E aí, tipo, então, no meio da faculdade a gente montou essa banda, e eu saí já da faculdade de teatro decidido que o que eu ia fazer era música, sabe? Sim. Então, aí a partir disso eu segui com essa carreira musical. Então, hoje em dia eu faço mais música do que atuo. Faço, às vezes, um trabalho aqui ou ali, atuando, né? Mas você vê também a performance, as artes nesse lugar bem borrado, né? Que você não tá cantando, às vezes você não tá atuando, tocando. E é tudo uma comunicação, às vezes você tá performando e tá borrada ali, né? É que a gente define essas histórias, mas talvez não precisa definir tanto, né? Sim, super. E eu acho que o teatro, inclusive, pra mim foi uma escola incrível, porque justamente das artes é a que mais engloba tudo, né? Porque no teatro você tem a música, você tem a performance, você tem a atuação, você tem o corpo, o trabalho corporal,
Inclusive, foi uma das coisas que eu mais me interessei na época da faculdade. E tem a linguagem também visual como um todo, né? Porque quando você vai montar uma peça, você se preocupa com a estética dessa peça. Você tem que se preocupar com o cenário, você tem que se preocupar com o figurino, né? Com a luz. Então, assim, mesmo que você escolha fazer num lugar preto, você de preto, tudo básico, foi uma escolha pensada, né? Então, o teatro me trouxe muito essa escola, assim, de justamente por ser uma das artes que mais engloba tudo, sabe? Uhum. E eu levo isso muito Olha, isso pra gera tudo. muita briga você falar isso, viu? Por quê? Porque a dança fala também isso. Para quem é da dança, imagina que você se comunica sem falar. Uhum. Então, já é outro lugar Sim. também do oco e do cheio, do silêncio e do Sim, volume. total, claro. Claro que assim, É de que assim, maneira nenhuma pensando em hierarquizar, né, isso assim. isso. Mas, por exemplo, só de você me dizer, né, na dança ela não tem palavra, né? E o teatro, ele pode ter Pode dança, ter, e ele pode pode ter ter palavra, palavra, ele pode ter tem muitas nada. outras ferramentas. Eu acho que ele acaba, enfim, assim como a música não necessariamente você precisa, tipo, você não precisa talvez necessariamente pensar num figurino, né? Tem gente que gosta de pensar. Eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com isso no meu trabalho. Assim como a Abacaxepa, a gente também, por ter vindo, imagino muito que por ter vindo do teatro, a gente se preocupou sempre muito com isso, sabe? E, enfim, então acho que talvez eu vejo muito teatro nesse lugar. E como é que nasceu a Abacaxepa? Na faculdade, a gente, tipo, tava ali para fazer teatro, só que todo mundo tinha, assim como eu, né, desde o princípio. Gente, ele tá muito confortável, eu É tô demais. amando. Não, é Ele se apaixonante. encaixou aqui. Enfim, a gente se encontrou, assim, para fazer teatro, só que a gente percebeu que tinha uma vontade muito grande dentro de cada um de ter a música presente. Então, entre as aulas, a gente cantava, a gente tocava, a gente, enfim, tava sempre junto fazendo música também, sabe? Uhum. Aí, tipo, a Bruna, que é uma das integrantes, até conta uma história que é muito louca. Que o dia que o B.B. King morreu, ela entrou na sala e falou, gente, o B.B. King morreu. E aí todo mundo que é do Abacaxepa hoje em dia levantou e falou, quê? Como assim? Aí ela falou, caramba, é com essa galera que eu quero andar. Porque então a gente sempre teve essa conexão muito forte com a música. E aí um dia a gente decidiu, lá no Célia Helena, tem como se fosse um sarau, um evento semestral que chama EPA, que é Encontro de Propostas Artísticas, que é como se fosse um sarau, então você pode apresentar o que você quiser. E a gente decidiu apresentar uma banda. Uhum. E aí a gente montou, e aí começou tipo, a galera da faculdade chamar a gente pra tocar nas salas, enfim, nos eventos da faculdade, até que a gente começou a sair desse ambiente, enfim. E aí foi que foi, sabe? A gente fluiu muito bem. Legal. Você tem muitas frentes, né, na arte, na cultura. Como que você se vê nessa cena musical atual? Como que foi o lançamento desse seu novo trabalho solo? Ai, foi uma loucura, né? Porque a vontade, assim, de fazer. Bom, a Abacaxepa tem 7 anos, né? A gente ainda tá ativo, estamos para fazer um segundo disco. Só que no momento de pandemia que a gente viveu, rolou aí 2 anos meio que mais sozinho, né? A gente passou por um momento, inclusive, que a gente não podia ver ninguém. O Abacaxepa é em 7 pessoas, então a gente já é a própria aglomeração. Sim. Então, tipo, não tinha muito como a gente se encontrar. E aí eu comecei a me questionar nesse lugar de quem é o Rodrigo compositor e cantor também, né, num certo lugar, sozinho, Uhum. né? E aí eu comecei a compor algumas músicas na pandemia e foi surgindo coisas interessantes. E eu comecei a questionar também qual era essa sonoridade que eu gostaria de ter diferente da banda, né? E aí começou a nascer, assim, meio que no embrião desse projeto solo. E aí, o caramba, né? Então agora é botar pro mundo, porque eu não vou ficar segurando isso. Não fiz pro Abacaxi, tinha uma outra linguagem, tinha uma outra vontade, até de discurso também, né? Porque aí entra, eu acho que um pouco esse lance da quem sou eu, né? Pessoa, artista, porque ali a gente tem 7 caras, né? 7 personalidades. E a gente é uma banda democrática, assim, que todo mundo se escuta e todo mundo concorda para poder colocar numa composição, para poder colocar numa entrevista. Então, tinham coisas que são muito particulares minhas, né? Assim como cada um deles e delas tem também para mostrar, que eu queria mostrar, né? E aí eu falei, tá, então eu vou gravar um EP com essas músicas, e vou botar no mundo, sabe?
E aí tem sido um processo maravilhoso, inclusive pro coletivo, sabe? Porque eu consegui me ver como uma pessoa fora desse coletivo, com uma personalidade e com um trabalho que eu tô lançando agora, que é meu, eu consigo saber o que eu vou colocar nesse coletivo, sabe? O que faz parte dali, entende? Então tem coisas, músicas hoje em dia que nascem, porque antigamente, né, como o Abacaxi era meu único projeto musical autoral, o que nascia eu já falava, nossa, quero levar para Abacaxi, vai ficar incrível essa música. E hoje em dia, tendo essa maturidade e estando construindo esse trabalho solo e continuando trabalhando com a Abacaxepa, eu consigo perceber o que faz sentido levar pra lá. Do tipo, hoje em dia nasce uma música e eu falo, não, isso aqui Tem mais é a ver. muito a cara da Abacaxepa. Não, isso é mais meu trabalho solo. Ou pode ser outros, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente se desmembra em mais de um, né? Tipo, a gente consegue ter vários, né? Então, hoje em dia, eu acho que, tipo, minha vontade é ter vários projetos. Enfim, não me limitar também só ao meu solo, só a Abacaxepa ou só os dois. Que legal. Quais são os seus principais desafios, assim, com o coletivo do Abacaxepa, que você tá desde 2016, né, gato? Os principais desafios. Eu acho que os principais desafios são justamente esses, de tipo, por nós somos uma banda democrática, né? Não tem um líder, não tem uma líder. É um processo É colaborativo? um processo colaborativo. Então, esse lugar de né, você precisar ter muito tato para poder escutar, né? E rolar essa conversa, enfim, é sempre uma conversa. É um casamento, né? Uma banda é um casamento. Sim. E no nosso caso é um casamento de 7 pessoas. Então, assim, é difícil. Que bom. Eu acho que a gente lida... Dá pra variar um pouquinho. né? Beija um, beija o outro. É louco. Não, mas eu acho que a maior dificuldade é essa, de ser um casamento de 7 pessoas, né? Então a gente tá sempre se alinhando, a gente tá sempre conversando, a gente tá sempre... enfim, alinhando mesmo as E expectativas. esse caminho seu de artista independente, solo, o que traz pra você, assim, como pessoa? Olha, eu acho que me traz muitas realizações. Você tem medo? Você fica Muito inseguro? medo, muito medo, muito medo. Porque a gente vive no Brasil, né? Beleza que agora a gente vai ter um novo presidente. Ui, arrepiei. Olha lá. Beleza que, né, agora a gente vai voltar, tem o Ministério da Cultura, enfim. Mas assim, a gente vive num país que não valoriza muito a arte, muito menos os artistas independentes. A gente, né, valoriza muito mais o famoso do que o artista, A a celebridade. celebridade. Então, assim, eu tenho muito medo, né? Porque é isso, eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho trabalhos e eu tenho vontade de fazer com que esses trabalhos aconteçam. Eu tenho vontade de realizar esses sonhos. E muitas vezes, por ser um artista independente, por ser um artista LGBT, não tem espaço para essas coisas. E com isso dá muito medo, dá muito receio de não conseguir realizar esses sonhos. Dá muita canseira também, sabe? Nesse lugar do mainstream, né? Eu acho que no geral. No geral? Com certeza, ainda mais depois de uma pandemia. Por exemplo, agora eu tô com num momento que eu tô super tentando entender quais são as casas possíveis para fazer tá. certos shows, porque muitas casas fecharam, né? Muitos espaços fecharam. Beleza que tem várias coisas reabrindo. Mas assim, então, tipo. E de fato, não tem oportunidade para todo mundo, né? Não. Mesmo no meio, ainda mais no meio independente, na verdade. Sim. Porque não é todo mundo que vai ser aprovado no edital, né? Os grandes editais, no final das contas, a primeira coisa que eles olham é número de seguidor, sabe? Umas coisas assim. Sim. Então, tipo, essas coisas dão medo, dão uma brochada, dão um cansaço. Porque pra Vão lançar o dando meu um EP... soco na nossa coragem, né? Tipo, Exato, pra lançar essa música que eu lancei, foi um trabalho do caralho, sabe? Tipo, foi muito difícil, assim como pra qualquer artista, né? Independente, é muito trabalho. É muita grana, coisa, né? é Muita grana. logística. Exato, e é grana que Assim, muita grana pro nosso bolso, né? Porque Exato. tem gente que... Mas assim, pra gente que é independente, é muita grana, né? É muita grana. Então é todo esse tempo, dinheiro, enfim, que cansa, né? Então, em alguns momentos eu paro e penso, caramba, será que eu vou aguentar?
Ai, sabe? eu pergunto isso pra mim muitas vezes. Você pergunta isso Porque pra é você? muito difícil. Às vezes eu já cheguei a pensar, caramba, eu não sei se ser artista é uma bênção ou é Uma uma bosta. maldição, Uma benção, sabe? uma bosta. Porque às vezes eu olho pessoas, amigas e amigos que trabalham com um trabalho mais formal, né? Claro que não só o artista, né? Ai, como é que... Fugiu agora a palavra, quando a pessoa não tem um Uma trabalho pessoa mais formal. formal, um É, terceirizado, uma pessoa, um fugiu autônomo. autônomo, exato, essa palavra. Enfim, tipo, é difícil, né? Porque aí você vê uma pessoa ali trabalhando com uma certeza, né? A gente não tem certeza nenhuma. Eu tinha muita Então, ambição na música, muita, assim. Eu tinha certeza que ia ser foda, que não sei o quê, que ia ser mainstream. E aí brochei bastante. Assim, nessa correria, nesse corre e tal, de às vezes você faz bar e ganha, tipo, na semana, às vezes, o faturamento era tipo R$ 130, que eu não conseguia nem pagar os caras que estavam tocando comigo. E aí eu cheguei nesse lugar de falar assim, cara, eu faço por amor, sem expectativa e ponto, sabe? total. Mas É a gente super precisa importante. sobreviver, porque a É. gente tá vivo, encarnado, então dinheiro é importante também. A gente Com tem que viver com uma certa certeza. dignidade, né? Com Poder. certeza. Por isso que assim, respondendo, né, a Eu pergunta, penso nisso tem muito, cara. Será que eu É, vou aguentar? é babado, né, É amiga? babado. É babado. Por isso vamos ficar Mas acho que a junto, gente. se fortalecer. Mas eu acho que é isso, né? Se fortalecer, encontrar pessoas pra fazer o babado acontecer junto, pessoas que acreditem e que, enfim, que a gente possa. Caiu meu piercing, gente, no meio. Tudo bem, né? E elas achando que era de verdade, né, gatas? Você corta isso? Que vergonha. Tomara. Não? Foda-se, gente. É o seguinte, eu ainda não tive coragem de fazer esse piercing. Mas eu vou fazer que eu tenho. Mas nem doeu tanto, sabia? Ai, mas tem gente que fala que é foda. Tem gente que fala que é foda, realmente. Você, no seu single Notícias de Longe, você fala muito da resiliência do artista LGBTQIA+, de paixão, mágoa, sedução, desilusão. Como que você tem se percebido? Como você tem percebido esses temas na sociedade atual? Olha, eu acho que, assim. Você acha que tem mais respeito? Você se sente mais respeitado nesse lugar Olha, de fala? eu acho que assim. Acho que ao mesmo tempo que a gente está tendo a oportunidade de muitas pessoas se entenderem, porque tem se falado mais sobre, né? A gente tem tido mais representatividade, isso faz com que, né? Por exemplo, eu tenho 26 anos, eu sou jovem. Você é um bebê! Você é um bebezão! Sim, nenê! Alex. Não, mas tipo assim, eu tenho 26 anos, eu sou jovem, mas eu vejo, tipo, Sou jovem. pessoas com 16 anos, é um outro entendimento. Mas você é jovem de 26, mas podia ser um velho de cabeça. Sim, com certeza. Mas você é transitário. Eu acho que eu sou bem Talvez. equilibrado nesse sentido. Mas enfim, tipo, eu vejo pessoas assim com 16 anos ou até menos, né, que tem um entendimento muito diferente sobre isso, né? Tem muito mais liberdade, porque se fala muito mais sobre isso, porque você tem muito acesso por conta da internet, né? Mas ao mesmo tempo que tem muita gente saindo do armário, isso dá a possibilidade de muitos fascistas saírem do armário também, sabe? Eu sinto um pouco que quanto mais gente sai e fala eu sou LGBT mesmo tinha e vai se pensado fuder, nisso. mais gente vai sair dos seus armários Nunca tinha pra pensado falar nisso. eu odeio LGBT, entendeu? Nunca tinha pensado nisso. E é isso que a gente tá vivendo, gata. É verdade, né? É isso que a gente tá vivendo. Metade do Brasil votou no Lula, metade votou no Bolsonaro. E Bolsonaro, a gente sabe o que representa, né? Sim. Por que tá crescendo tanto? Primeiro porque, né, a gente deixou isso acontecer, nós todos, né, enfim, como sociedade, lá 4 anos atrás, mas também porque, tipo, por causa disso, né? É uma Quanto mais gente... uma reação. É uma reação. Então eu acho que, assim, não sei de responder, eu acho que talvez não tenha uma resposta, sabe? Eu acho que tá mais tranquilo Mais por um lado, transparente. tá mais transparente. Quem se coloca na situação, na oposição, Exato. as pessoas estão mais... Eu acho que tá mais transparente, assim, pra pessoas que possam... Por exemplo, eu, com 26 anos, quando eu tive a sorte, talvez, enfim, o esclarecimento, de ter me entendido uma pessoa LGBT muito cedo.
Com quantos anos? Eu tinha uns 11 anos quando eu comecei a pensar sobre isso. Isso é uma coisa muito rara para pessoas da minha geração, né? Porque, como eu disse, hoje em dia, uma pessoa de 11 anos vê a Pablo Vittar na TV e pensa, nossa, existem LGBTs, sabe? Sim, Enfim, já tem pra exemplos. mim, eu lembro que com 11 anos eu pensava, meu Deus, não é possível que eu sou isso que todo mundo diz Que é errado. que é errado, sabe? Então, com 11 anos eu comecei a pensar sobre isso, com 12 eu me assumi pra mim mesmo, que esse é um dos maiores passos, né? Foda-se se assumir pro outro. Acho que pra você é o mais difícil, né? Aí com 15 eu fui falar pra primeira pessoa, ó, 3 anos depois. Então, assim, eu acho que tem essa... Quem foi a primeira pessoa? A primeira pessoa, eu acho que foi a Nicole. Não, mentira. Tinha um menino que, assim, eu era o único gay da escola. E aí entrou um Você menino, acha, Bruno. né? Que eu era o único gay que me colocava nesse lugar, Sim. né? Porque, assim, o resto, né, filho? Sabemos. Mas aí entrou o Bruno na minha escola, que era uma viadíssima maravilhosa. E aí a gente fez tipo. Sabe? Best friend. Best friends. Ele entrou na minha sala. E aí a gente virou a dupla dinâmica. E ele foi a primeira pessoa que eu falei sobre. E sua família? Meu pai, até hoje, a gente nunca falou sobre isso, porque eu não tenho uma relação boa com ele. Mas seu A pai e gente sua mãe se são fala. separados? São, graças a Deus. Ah, Isso era uma coisa, às assim. vezes é graças a Deus mesmo. Desde criança eu torcia pra isso acontecer, porque eu sabia que não ia ter paz se eles continuassem juntos. E aí, porque meu pai é uma pessoa muito cabeça fechada, assim, né? E aí a gente hoje em dia se fala, às vezes, uma coisa mais distante, mais saudável também, ao mesmo tempo, por ser distante. E a minha mãe foi incrível, assim, quando eu fiz 16 quando eu tava fazendo 17 anos, ela veio pra mim e falou assim, filho, eu já sei. Não. Eu já sei. E aí, tranquilo, sabe? Meio que me deixou na mesma página que ela, o que foi ótimo, porque eu já tava nesse momento de tentar dizer pra ela, Ai, só que é muito lindo. difícil, né? Ai, que generosa, que Muito foda, maravilhosa, né? minha mãe é foda. Ai, que bom Passa que por você vários tem esse processos, amor. mas é isso, uma coisa de cada vez. E é legal porque ela vai tentando passar comigo, sabe? Ai, que linda. E você é filho único? Não, eu sou filho de. Eu sou do meio, nós somos em 3. Minha É o irmã quê? também é LGBT. Minha irmã é bi. Que legal. Uhum. Ela é mais velha. Então ela quebrou também uma porta, né, pra mim. Sim, já facilitou bem o seu caminho. Deu uma ajudada. Qual o show que pra você foi mais realizador, assim, mais marcante? Nossa, com certeza foi Pode o. ser seu, sozinho. Sim, foi junto com a Abacaxepa, é esse que eu vou falar. Que foi um. Foi o. A gente fez 2 shows no Auditório Ibirapuera. Que Nossa, já é um que espaço legal! absurdo, né? Tipo, realização de um sonho, assim. Porque é um espaço absurdamente incrível de São Paulo. Eu, inclusive, nunca tinha ido lá antes dessa primeira vez que a gente tocou. Olha, que axé, Só gato. na Tem parte lá noção? de fora. Tenho, porque eu tô falando aqui. Passado. Nunca superei. Não, aí a gente não só fez um, como a gente fez outro. E aí esse segundo, que foi o lançamento do nosso disco, porque assim, o primeiro, né, a gente tava naquele solo sagrado, aquela coisa enorme, que, gente, é absurdo, é enorme, né? Você já foi lá? Já. É enorme, é muito grande. Eu cheguei lá, fiquei assim, meu Deus do céu, sabe? Tipo, chocado, passado. E aí, tipo, a gente entrou super nervoso no palco. E a gente tava meio no começo quando a gente fez esse primeiro show. E aí, quando surgiu a segunda oportunidade, a gente tava bem mais maduro, a gente já conhecia o espaço. Então, nossa, eu cheguei lá, assim, tipo, seguro, sabe? Tipo, tô em casa. E aí foi incrível, foi maravilhoso. Acho que esse e um show que eu fiz recentemente, há um mês atrás, que foi o meu primeiro show solo com banda, que eu fiz no lindo. Centro Cultural da Diversidade. Eu sou muito fã sua, viu? Você maravilhoso. sabe, eu sempre falo isso pra você. Obrigado. Tenho certeza que você vai voar muito, assim. Não falando da questão mercadológica, falando da sua alma, do seu espírito, do seu axé, sabe? Você, cara, é muito gigante. É incrível. Obrigado, amiga, incrível obrigado. a luz que você tem. Obrigado por me dar esse espaço também, inclusive. Muito Sempre importante. aqui é teu. Sempre que você quiser vir, fica à vontade. Você tem Obrigado. nosso contato. Se tiver mais, né? Quando Sim, for com lançar alguma certeza, outra com história. certeza. E aí foi muito massa esse show, porque foi no Centro Cultural da Diversidade. E foi o primeiro show que eu fiz
com as minhas músicas desse repertório solo, né? Que eu vou lançar um EP. Deve sair o EP no começo do ano que vem. Pronto, já vai E ser sua aí- volta. Exato. E aí E aí eu... você toca aqui e canta ao vivo. Fechou. É Fechou. nóis. Tá prometido, hein? Fechou super. Gente, Minha vocês filha... estão vendo? Tá gravado. Ah, só... Como é que o pessoal fala ali? Brasil tá vendo. Adoro Brasil! aqueles barracos, gente. Adoro também. Qual que é seu estilo musical, assim? Porque eu sei que é complexo dizer isso. Eu tenho duas perguntas sobre isso. Tá. Se você tá desenvolvendo esse estilo musical, porque a gente tem que colocar isso, por exemplo, para registrar uma faixa no ISRC, você tem que falar mais ou menos qual que é teu estilo musical. Uhum. Pessoal teu, do Rodrigo, que tá fazendo esse trabalho solo, e o Abacaxepa, eles estão indo para caminhos um pouco diferentes, Sim. estão conversando, mas qual que é o estilo que te traz esse axé? Olha, eu acho que, assim, dentro daquilo que eu falei, né? Eu não tive uma escola muito forte dentro de casa, assim, de virarem e me ensinarem, trazerem muitas referências. Mas o meu pai, ele é baiano, ele é do interior Pai da eu Bahia. também, meu pai é É? baiano também. Da onde? Salvador mesmo. Salvador? É. Meu, ele é de Pirá, que é uma cidade bem pequenininha, perto de Feira de Santana. E aí, então, e a minha mãe, ela é paulista, mas ela sempre foi muito apaixonada por axé, Axé, tipo anos 90? tipo axé anos 90, exato. Ai, que legal. E aí, e meu pai, por ser baiano, tem isso no sangue muito, né, ali. Então essa foi, Nossa, que paixão que deve ter sido boa, hein? foi. Eu fui concebido em Salvador, sabia? Yes! Babado. Que legal. Foi planejado. Foi planejado? Fui. Falaram, vamos transar aqui, mulher. Ai, que delícia. Aqui, ó! Aqui tem a luz. Mas enfim, aí então eu ia bastante e tal pra Salvador, porque eu tenho uma parte da família que é essa parte do meu pai, tem uma parte que ainda tá em Pirá, tem uma parte que tá em Feira de Santana, Ai, que tem uma vontade de parte. contar novidade, né, Beca? Mas não podemos não ainda, não. Bafa. De repente a gente se encontra em Salvador logo mais. Tá, me leva. Ela- Mas então, aí sempre teve muito forte esse lugar do axé dentro de casa, assim, Ai, que eu apesar de amo. tudo. E Percussão. aí, quando eu ia também, né, tipo, a gente ia bastante pro carnaval, porque os dois são muito apaixonados, tanto meu pai Mas quanto peraí, minha mãe. carnaval tem algumas facetas. Não, super, eu tô falando assim... Qual carnaval que você... Porque tem as marchinhas, Não, eu tem tô falando as ali micaretas, da parte tem os mainstream trio de Salvador, elétricos. sabe? Trio elétrico de Salvador, Barrondina, falando desse circuito. Que é uma coisa bem mainstream mesmo, né? Enfim. Não, que tá tudo bem, legal Não, pra é, caramba. super, super. E aí, Beija pra tipo, caramba, beija essa... várias pessoas, depois vê se passa álcool, né? Enfim, e aí, tipo, isso foi uma coisa que, apesar de eu não ter... É que é uma coisa de eu pegar tanto, assim, tem coisas dessa escola que eu trouxe muito pro meu trabalho, assim, no sentido de Que delícia. percussão, Sim. sabe? Tipo, o meu trabalho, ele é muito repleto de Foda, percussões. seu trabalho é muito lindo. Ai, valeu, amor. Mas enfim, tipo, muita percussão misturada com esse lugar da MPB, Nossa, né? Que tá amor, a ali gente vai também, casar, né? né? No final das contas. Então, eu faço bastante, assim, minhas composições vêm muito desse lugar de Ai, canção, você é lindo, da meu. MPB. Esquisito, né? Entrevistar um ídolo. Ai, meu Maravilhoso. Deus. Mas enfim, Que aí foda, é isso, gato. tipo, tem um pouco dessa escola, assim, do samba reggae, de música latina também. Assim, tem algumas Tipo? faixas que tem, por exemplo, meio bolero, meio, enfim, bachata. Tem um pouco dessas referências também, sabe, nesse trabalho. E vem um pouco dessa afrolatinidade, assim. Recentemente você citou que é insustentável a quantidade de lançamento nas plataformas, né? Por dia, tal, de tanta gente que está lançando todos os dias um monte de produtos fonográficos. Como é que você lida com essa demanda do mercado, com essa produção? Porque tem uma coisa que é entretenimento, publicidade, que para mim é isso. Tipo, tem muito disso, né? Na música. E tem uma coisa que é a arte, que é a tua inspiração, o teu tempo de criação. Como é que você trabalha nessa produção,
né? Tentando viver dignamente, criar uma demanda. Uhum. Porque as pessoas falam assim, você quer ser famoso? Não sei, mas a gente quer viver dignamente. Para isso a gente precisa ter demanda, que é público, certeza. gente vendo. Com certeza. Também tem esse lugar, né? Uhum. Que é digno, é legal, não tem problema. Mas como que você lida com essa história da necessidade do mercado e do teu tempo de criação artística? Total. Atualmente, assim, o que eu... Assim, eu tô no começo da minha carreira, né? Principalmente a solo, né? No caso. Tipo, eu acabei de Ele já lançar é meu muito primeiro foda, single. gente. Ele tá no começo da carreira. Ele na barriga da mãe já fez faculdade. Mas, enfim, tipo, eu tô nesse começo, então eu tenho o trabalho com a Abacaxepa, que é um dos meios que me dá renda, mas é muito pouco, comparado ao que poderia ser. E aí, pra Você acha que poder se tivesse uma bancar... banda menor, o Abacaxepa fosse menor, você tem essas crises assim, puta, é que são 7, né, meu? Tem que dividir com 7. Ah, eu acho que não, acho que tem Nem alguma... rola, é o amor. Ah, não, Tá. eu acho que assim, vai de cada trabalho mesmo, sabe? Da necessidade. Por exemplo, o Abacaxepa, ele A gente funciona caiu no dessa meu piercing maneira. fake, foda-se, tá? Arrasou. Mas eu acho que funciona dessa maneira, sabe? Claro que tem algumas coisas que dificultam, né? Por exemplo, de transporte, né? De visitar algumas cidades, visitar alguns espaços. Mas isso não é uma coisa que passa muito pela minha cabeça, sabe? Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que tem um lance de que eu consigo, através desse trabalho, tirar uma renda e faço trabalhos em paralelo que me possibilite, nesse momento, realizar essas minhas vontades artísticas autorais, né? Então, eu, por exemplo, eu faço alguns trabalhos cantando em evento, eu faço trabalhos cantando... Casamento, é super legal. Casamento eu fiz uma vez só. Ai, é lindo, faça. Ai, eu amo fazer casamento. Eu não gosto Porque tá todo tanto. mundo feliz, iludido, acha que vai ser lindo pra vida inteira. Eu não gosto muito, Ainda assim, tem, aí mas tem os enfim. pais que pagaram a lua de mel meio com cara de bosta, assim, vai ser legal. Mas, e aí, tipo, eu faço trabalhos cantando, às vezes, repertório infantil eu tenho feito alguns trabalhos cantando pra algumas escolas públicas. Então, enfim, vou me virando em paralelo, sabe? Com trabalhos com música. Dou aula também de canto pra algumas pessoas. Não. Então, tipo, meio que vou me virando em paralelo, enquanto o que eu realmente quero, que é vingar o meu trabalho autoral, seja, como eu disse, seja com a Abacaxepa, seja com o meu trabalho solo, seja com outro projeto que venha a surgir, né? Enfim, mas eu vou fazendo ali, né? A gente vai fazendo nosso corre pra poder fazer. É assim que eu lido, né? Eu acho que no final das contas, meio que a maioria das pessoas também, eu sinto, assim, né? Trocando. Tem gente que vai dar aula também. E em paralelo tá E na lançando pandemia, seu disco. então, que todo mundo que nunca deu aula na vida começou a dar aula também, né? Eu comecei a dar aula na pandemia, inclusive. Pois é. E foi super Isso é bom. interessante. Eu acho que foi super legal. Mas deu, assim, baixou bastante o preço, né? Sim, total. Pra quem já dava aula antes, assim, que cobrava, sei lá, R$100. Aí tem um fulano que acabou de começar a dar aula, cobra 40, cara. Aí você... às vezes a pessoa que tá começando não consegue entender que tem essa diferença. Não, faz super sentido, realmente. Aumentou muito, né? O número de Tem pessoas. até um cara que você conhece que cobra R$30 a hora, cara. Ele é foda, ele é Nossa foda. senhora, R$30 a hora. Depois eu te conto. Complicado. Quando que vai sair o seu trabalho mais completo junto com esse seu single? Então, eu lancei agora, né, meu primeiro single. É um EP. E aí vai chamar Notícias de Longe, assim como esse primeiro single que eu lancei. E aí logo mais, assim, eu acredito que... Eu não sei quando que vai sair, né? Quando que vai sair? Só pra eu... Aqui? Produção? Enfim, não temos ideia. Mas de qualquer maneira, assim, logo mais vai sair o meu primeiro clipe. Em 2023? Não, em 2022. Em 22, tá. Vai sair o meu segundo... Mas o seu EP vai sair em 23. Tá. Exato. Comecinho de 23? Fevereiro, comecinho. Você falou, né? Não tenho ainda um mês certinho, mas porque antes dele vai sair um single. Meu segundo single, que vai ter um clipe lindo. Olha, você fez uma sacanagem no seu lançamento do seu EP, do seu single. Ele fez sacanagem, uma chantagem emocional muito forte. O quê? Que pra mim, que já tem culpa no meu ser, ele jogou com isso forte. Ele falou assim,
Você não vai fazer o pré-save do meu primeiro single. Eu Nunca falei, mais você vai... você vai ter essa chance. Exato, tem que saber, né? Fazer as estratégias de marketing da gata. Eu falei assim pro povo, ó, Mas eu gente, fiquei você vai tão fazer culpada. agora. Mas você fez? Não, porque eu não sei fazer. Porque eu não tenho Gente! essas coisas. Mas, meu, não, eu não sei. Gente, mas em nome do. Brincando. Não, posso falar? Mas, cara, eu fiz uma campanha. Super te eu super vi, tento eu vi. te. O que eu puder fazer, meu, pra te colocar no axé máximo. Maravilhosa, Porque você é obrigado. muito foda. Obrigado, meu amor. Valeu demais. Mas fiz essa chantagem Muita, aí, né? eu já pro sou povo culpada fazer. da minha existência. Pra quem porque- não sabe o que eu tô falando, é porque eu postei assim pra galera. Falei, gente, vai fazer o pre-save da minha música. Que Nunca vai ser meu mais. primeiro lançamento solo. E você nunca mais vai ter a oportunidade de fazer um pre-save da minha primeira música, porque depois Não vai ser mais a primeira música. Ai, mas Exato. isso é que eu sou birrenta que nem você, sabia? Por exemplo, o dia do meu aniversário, eu só quero comemorar no dia do meu aniversário. Não adianta falar assim, ai, passou, mas amanhã a gente come um bolinho. Não, não é meu aniversário. Dia sim. 10 de janeiro é meu aniversário. Não adianta comemorar dia 11. Eu não me importo com essas coisas de Ai, eu aniversário, sou sabe? foda, eu sou horrível, é horrível isso de mim. Tá pegada. Mas E enfim, você aí eu vou tem- lançar esse segundo single Eba, e depois em vem fevereiro, o EP quantas completo. músicas? O EP vai ter 5 faixas. E todas com o mesmo produtor? Sim, vai ser. Quem produziu o trabalho foi Ivan Gomes e com coprodução minha. Então a gente fez um trabalho meio junto aí pra poder arranjar essas músicas, assim. Você fez o arranjo junto. Você toca algum instrumento? Eu toco violão. Assim, o meu instrumento principal é a voz, assim. O segundo instrumento Ai, que talvez resposta seria. linda. Obrigada. Meu segundo instrumento talvez é a flauta transversal, que eu comecei a tocar. E, enfim, eu tenho um pouco mais de afinidade. Mas eu toco piano e violão pra compor, pra... Você lê partitura, se precisar afinar Não, alguma ler música? partitura não. Essas coisas de partitura eu sou meio... sou meio da raça, assim. Mas toco um violão pra cantar, pra me acompanhar, ou pra compor. Piano também, assim. Mas não é uma coisa que eu banco e falo assim, eu sou vou fazer um show de violonista, 2 horas. sou pianista. Não. Mas toco. Tá, você se vira. Mas quem produziu o mesmo trabalho foi o Ivan Gomes. Eu entrei mais nessa coprodução. E aí todos têm essa identidade de axé com MPB. Então, E essa coisa tem urbana. muito mais assim. que isso, sabe? Mas tem um pouco... Acho que eu citei o axé por ser muito dessa coisa da escola que eu tive e por conta das percussões que são muito fortes no trabalho. Então, assim, eu acho que o que eu poderia dizer mais... por Vocês tão cima, vendo? assim, Ele é que é tá te um lambendo. híbrido. Ela tá me dando banho. Lindinha. Mas enfim, É esse ele, híbrido. viu? É ele? É o Gexen. Elo. Neném. Esse hibridismo, assim, entre o orgânico e o eletrônico. Então tem um pouco. A gente usou bastante técnica de sample. Então pegar, tipo, músicas né, enfim, um instrumento de sopro e dar uma modificada para poder entrar na música, essas técnicas que vieram meio do hip hop, assim, né? Enfim. Então tem muito mais referências do que essas axé que e MPB, tá? Exato. Mas, tanto que assim, eu acho que você até citou isso na pergunta, né? De, por exemplo, quando eu vou subir no Spotify, uma coisa assim, do Você tipo, tem que o que eu definir de coloco? alguma maneira, né? Eu coloquei um pouco meio como Minimamente, um assim. indie pop, sabe? Porque eu acho que entra um pouco, por conta da parte eletrônica, acaba entrando um pouco nessa vertente, assim, sabe? E você tem algum feat no próximo trabalho, que eu tô curiosa? Segredo secreto. Jura que você vai fazer isso com uma pessoa em lua em gêmeos? Vou. A minha lua... Não, minha lua não é em gêmeos, não. É o Minha quê? ascendente é em gêmeos. Você é Libra. Libra, ascendente Os gêmeos, com lua... lua em touro. Você falou, né? Bora pra uma rapidinha? Vamos. Estamos terminando aqui. Obrigada, viu? Tô muito feliz de ter Obrigado ter você, de verdade. Por, aqui. tipo, né, eu já acompanho, por conta desde que a gente se conheceu, né, a gente se seguiu, acompanhei o trabalho, você postando do Embora Fest, agora do Cast, né? E, enfim, pra mim é uma honra estar aqui Ai, para! dividindo o Uma espaço honra minha. com artistas tão maravilhosos que eu admiro, que também vieram aqui, sabe? E eu, nesse meu começo de Vamos se carreira juntar. solo, com certeza, no meu começo de carreira solo, ter essa oportunidade, assim, de vir aqui e falar um pouco sobre mim, um pouco sobre esse trabalho, né? E aqui é seu Pra espaço. mim é muito importante. Então, Eu sou um obrigado. pouco mal educada de ficar, às vezes, interrompendo.
mas é seu espaço. Vem falar o que você quiser, vem passar seu recado, teu axé. Fica à vontade sempre, você tem nosso contato. Obrigado. É pra nós, é nós. Valeu demais. Rapidinho, então. Vamos nessa. Abacaxepa ou abacaxupa? O Tem que ser abacaxepa. rápido. Abacaxepa. Não vou trair, não, eles assim tão fácil, não. Sair do armário ou ter um armário dos sonhos? Sair do armário. Gritar no palco ou na cama? No palco. Ai, mentiroso! Não, no palco. O palco é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. É um fato. Delícia. Meu amor, muito obrigada. Obrigado a você. Super de novo. luz, maravilhoso. Obrigado, bom. Sempre meu Essa é o piercing piercing, falso, né? tá, gente? Valeu Obrigada demais. pelo espaço. Passa seus arrobas aí. Como é que a gente encontra o Rodrigo? Ó, em Mancusi? todos os lugares tá como Rodrigo Mancusi. Então, Instagram, YouTube, redes sociais, plataformas digitais, enfim, todos os lugares tá como Rodrigo Mancusi. Então, Quer só passar algum mandar. axé, alguma pergunta, alguma coisa que eu não perguntei pra você? Quer passar um recado pra galera que te segue, gosta do seu trabalho? Eu acho que não. Assim, acho que o que mais diria é Basta. se você gostou ou se você já escutou alguma coisa. Enfim, me siga realmente, venha nos shows, né? Consuma as músicas, compartilhe as músicas minhas, de todos os projetos que eu tiver, Abacaxepa, enfim, né? Quem gostou e quiser tá junto, vem junto, porque, como a gente falou aqui na entrevista, é babado ser artista independente. Então a gente precisa muito das pessoas que gostam e que consomem. Legal. Galera, obrigada por vocês que estão aí do outro lado. Estamos conectados, estamos juntos. Aqui é um espaço para vocês também. Se comuniquem, fala aí, manda mensagem, pergunta o que vocês querem saber mais de quem. E é nóis e aguarde o próximo BoraCast.